Lançado pela Ex-Ignorantia, Cross Requiem retrata um universo pandemic punk, um jogo de sobrevivência narrativo com elementos de visual novel, quadrinhos e puzzles. O jogador se torna um coletor de corpos que precisa enfrentar dilemas morais e o manejo de recursos. O Geek Pop News teve a oportunidade de conversar com os desenvolvedores de Cross Requiem. Confira agora. Oi, meninos, bom, boa tarde. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é que, assim, a ideia do jogo, ela é muito interessante, com vários elementos que a gente consegue perceber, como o RPG, o visual novel, aquelas nuances de HQ e tudo mais. E aí vocês conseguem trabalhar um lado muito criativo, pensando em um mundo pandêmico, também um pouquinho de nuance de um mundo apocalíptico, e também aquela questão do punk. Aí eu queria saber de vocês como que surgiu essa ideia de trazer isso tudo em um jogo só. Legal. Bom, primeiro, brigadão aí pelo convite, né, pelo papo. A história vem do universo, que o universo foi criado num livro de literatura mesmo que eu escrevi durante o final da pandemia, que ele se passava 10 anos depois e se a pandemia nunca acabou. Quando a gente tava todo mundo coletivamente sentindo que a pandemia nunca ia acabar, eu comecei a pirar na ideia de, nossa, o que seriam 10 anos disso, né? E eu sou muito fascinado pela história da peste bubônica na Europa. Tem um livro chamado História do Medo no Ocidente, de um historiador francês que eu gosto bastante. E lendo o livro, que foi escrito nos anos 70 sobre o ano 1300 e pouco, e o que eu via pela janela era a mesma coisa, né? Então começou a surgir essa extrapolação filosófica, antropológica, principalmente, do que seria uma década de pandemia. E aí, quando a ideia do jogo veio, a gente começou a explorar. Ele começou muito mais pé no chão. Vamos dizer que ele era muito pouco punk, ele era muito pandêmico e pouco punk, mas à medida que a gente começou a trabalhar o que seria o visual do jogo, qual seria a experiência mesmo, né? Mais tátil, etc., o punk começou a surgir a ideia do não. São décadas de pandemia, porque ninguém mais nunca tá sem máscara. E o que décadas dentro de uma bolha de eco filosófico e de político faz com as pessoas, né? Nascer, crescer e morrer dentro de um grupo de pessoas que é a tua bolha segura pandêmica, como eram as pessoas que a gente se expunha, né? Escolhia se expor, a família, os amigos que a gente escolhia criar a bolha. E tudo isso foi misturando, e eu acho que muito organicamente, por ser uma coisa que nós passamos, ela vira, ela vira filosófica, ela vira cotidiana, ela vira pesadelo e sonho, ela, né? Eu acho que a realidade de viver isso faz com que todos esses elementos fossem se misturando. Aí, eventualmente, vem a concretização do jogo em si, do visual, da música, que termina de, ok, isso é pandemic punk, então, né? É um pouco de filosofia, um pouco de política, um pouco de arte. E para mim foi assim que a coisa foi surgindo como uma bola de ideias, né? Só reforçando, né, o que o Cid já trouxe aqui, né, sobre essa origem ali, trazendo um ponto mais presente, mais real, atual, na verdade, eu acho que também esse pandemic punk, essa estética, ela vem da soma de todo esse conhecimento que o Cid passou e também sobre muito uma questão visual que é muito apresentada no Crows mesmo, no jogo, né? Então ela tem aqueles questão dos personagens, traços marcados, ambientes, arquitetura, né? Então não só trazendo um conceito ali sobre a própria pandemia, mas também tudo a questão estética que acarreta junto com esse conceito, né, de pandemic punk, né, ali, que é uma liberdade enjaulada que você tá sob uma tutela de uma pandemia, assim. E, sim, vocês falaram um pouco da ambientação e do design, e assim, quando eu joguei a demo, eu sempre, quando eu vou jogar e fazer o teste, eu tenho um caderninho e vou anotando tudo que eu pontuo que eu acho bacana. E aí tem três coisas que eu pontuei que eu vou destrinchar em três perguntas, mas a primeira que me deixou muito encantada foi a questão do cenário, do design, de vocês trazerem essa questão do punk, da urbanidade. Eu achei assim isso sensacional e muito lindo de ver. Tem uma personagem específica que ela é a guarda, não sei se é ela ou ele, enfim, Uhum. que ela é a guarda do segundo Agora, corpo que a gente vai anarquista. buscar. E quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, que perfeita.
linda, 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 eu amei. E eu queria saber como que foi esse processo de criar todo o cenário, de trazer mais essa profundidade do punk, trazer assim uma coisa mais detalhada dentro do jogo. Eu acho que isso é o que a gente fala que foi o estudo de entender o que que a gente. Não que o termo nunca tenha nascido, mas eu acho que ainda ninguém tinha explorado o que poderia ser pandemic punk depois da gente viver uma pandemia. Né? Depois da gente ter a visão real disso. A gente fala muito do. A ficção é muito especulativa, né? Porque normalmente a gente não passou, a gente cria. A gente extrapola ideias para falar do futuro, mas a pandemia a gente passou, a gente sabe como era. E a gente sabe que o mundo não deixou de ser urbano do dia para o outro. Ele não virou Mad Max de um dia para o outro e todos nós estávamos num deserto. A gente ainda estava na cidade. As coisas começaram a ficar empoeiradas, a ficarem, né? Foi era mais sobre estagnação do que sobre a coisa deixar de existir. E um papo que a gente teve, que eu tive muito forte com o Isaac Santos, que é o artista 2D, era a moda não deixou de existir. Pegando especificamente isso que você falou do punk e do urbano, aí eu falava muito a gente batia muito sobre, tipo, a moda ainda existe, as pessoas ainda se vestem, elas ainda talvez não tenha produção de fast fashion, né? Não tem uma Renner para poder produzir toneladas de roupa, mas as pessoas precisam se vestir e elas precisam se expressar através disso, porque eu acho que isso não morre, isso sempre existiu e isso sempre vai existir, né? A personalização da tua persona externa. Mesmo, então, quando num mundo onde você não vê quase ninguém, talvez seja um mundo onde você mais quer se expressar, porque você passar por uma pessoa, talvez você não possa parar e ter uma conversa e se expressar. A pessoa vai ler você pelo teu externo, pela tua casca, a tua armadura contra a doença, né? Então as máscaras são muito fashions de certa maneira, né? A ideia de que essa cobertura, esse instinto da gente se cobrir contra o mundo externo, pô, isso significa camadas. Vamos estudar a moda que tem aí o uso disso, né? Tem uma marca que a gente gosta bastante, que a gente cita como inspiração, que chama Demobasa, que eles fizeram as roupas do Duna. E o Duna, a própria construção da roupa do Duna, né? A ideia de que eles estão em camadas para se proteger do sol, do clima. A gente queria trazer isso, né? E eu acho que você não abandonar o urbano faz com que a coisa fique mais punk. Você não esquecer que isso está acontecendo numa cidade, né? Então a gente, outra coisa que a gente falava muito era, não vamos cair no cultista maluco que usa pedaço de carro, porque isso é diesel punk, isso é Mad Max, né? Não vamos pegar enfim, era tentar beber sempre do o que que é pandêmico disso, né? O que que na cidade ainda faz sentido dentro de uma pandemia. Então eu acho que fico feliz que você notou e gostou disso, porque foi uma preocupação bem grande pra gente de não é no mato, a cidade não explodiu, não teve uma guerra nuclear, não tem mutante, não tem zumbi, tem pessoas vivendo numa cidade de uma maneira diferente, né? Sim, eu acho bacana porque isso traz muita personalidade dentro do jogo e também para os personagens. Aí, se o Gustavo quiser complementar mais alguma coisinha. Eu acho que nesse tópico aí, eu acho que o Cid falou tudo mesmo, e também o que reflete muito é a combinação, né, do ambiente externo, das casas, da arquitetura, com também a questão da moda dos NPCs do jogo, né? Então esse casamento fica bem bacana. Eu acho que ele conseguiu expressar tudo ali sobre qual que foi o objetivo, porque realmente aí tem pequenos, se não spoiler, mas assim, tem personagens muito interessantes aí, galera, nas versões que vão vir depois, ali na versão final, que também tem uma estética muito única, então deixar vocês aproveitarem, degustarem lentamente esses personagens. E até fazer um parênteses que você falou da arquitetura e tal, isso é uma parada que a gente conversou bastante sobre. A gente sempre quis. Era inevitável, mas a gente sempre quis que fosse um jogo brasileiro. Só que o que a gente queria explorar não é necessariamente a tropicalidade do Brasil, mas o fato de que a gente tem uma escola de arquitetura não. Nossa, fugiu completamente. Brutalista dos anos 50 Brutalismo. fortíssima. Nossa, o brutalismo em Curitiba, em Brasília, em São Paulo. É uma escola super forte. Então,
a gente queria, claro, que existisse um nível de universalidade, mas a real é que se você vive num centro urbano brasileiro, você identifica um Brasil ali. Você identifica um Brasil bastante urbano, bastante sisudo, né? Que é essa coisa que veio dos nossos. A gente tem uma história muito complexa com o totalitarismo e a ideia militarista de como se construir e como se apresentar para o mundo. E é uma coisa que os militares desse mundo também apreciam muito. Então, os prédios brutalistas estão inteirinhos. Aquele prédio neoclássico do centro lá já virou uma comuna cultista maluca, mas o prédio brutalista do governo tá limpinho, não tem um picho, né? E isso é brasileiro também, né? Isso também é parte da nossa história, parte da nossa construção de quem nós somos. Nós somos um povo que foi muitíssimo oprimido diversas vezes e diversas formas, e isso tá ali, né? Não eu acho que tem o folclore e tudo isso merece ser explorado, só não era o ângulo que a gente queria pegar. A gente queria falar sobre como é viver numa cidade no Brasil, né, hoje em dia. Eu acho que vocês conseguiram, sim, amarrar para que essa mensagem fosse transmitida através do jogo. Eu acho que vocês conseguiram fazer isso com uma maestria muito refinada, né? Acho que posso dizer assim, né? E aí, outro ponto que eu queria destrinchar desses três destaques é a questão da narração, porque assim, a gente vê que em visual novel não é comum ter as vozes dos personagens, ter um narrador mesmo fazendo aquela parte de narrar, é mais assim, um som específico para cada personagem, e cada personagem vai transmitir, vai fazer esse som. E vocês trazem esse plus de trazer a narração e a voz de alguns personagens, só que alguns tem ali uma modificação ou outra, mas outros é bem encaixadinho. E aí a que me chamou a atenção foi realmente a do narrador, porque eu ouvia e eu queria simplesmente acompanhar cada palavra que ele estava dizendo para poder saber o que que ia vir depois. Então eu queria saber como que foi essa ideia de trazer esse ponto da narração para dentro do jogo. Zanetti tem um ponto legal sobre isso que a gente estava conversando esses dias. Então, a gente estava até conversando esses dias aqui sobre isso, que é o conceito de você ambientar o jogador dentro do seu jogo, né? E aí a gente comentou que esse ponto onde tem a narração, tem o narrador, tem esse papel que vai contando para você uma história, torna o jogo, traz um elemento muito imersivo para um jogo que é visual novel, que é narrativo. Porque geralmente você tem os diálogos e realmente você tem as animações dos personagens, algumas coisas nesse sentido, mas a narração, ela faz um casamento com os efeitos sonoros, com a estética que tem, e leva o personagem, leva toda essa questão, o jogador com mais atenção. Então, a sensação que você tem jogando é como se alguém estivesse te contando um acontecimento, não é nenhuma história, que você está vivendo. E aí você vai tomando as ações, traz você muito mais para perto daquele momento. E ancorado com isso, a gente tem também o ponto da trilha sonora, né? Porque como o narrador já traz esse clima, que já traz essa ambientação, a gente teve que escolher a trilha sonora muito bem para encaixar nos locais, para não trazer esse ponto de confronto, aquela tensão constante, 100% do tempo. Então, essa brincadeira com as emoções, os sentimentos, se dá por causa muito do que foi conversado e foi feito por cima da narração, que é a ambientação 100%. Então, a gente até agora fala que o Crows ele é um visual novel imersivo, né? Porque traz esse elemento de ter uma narração, tem tudo planejado para que você fique ali focado e como você passou a experiência querendo ouvir cada palavra do que o narrador está falando. E Sim. eu acho que para mim, no processo, isso vem. Eu narro. O Ex-Ignorante, esse é o nosso primeiro jogo digital, mas a gente tem 7 anos de RPG de mesa, né? A gente tem dois core books físicos lançados, em financiamento coletivo também. Acho que uns 50 materiais suplementares também desse jogo. E eu narro RPG desde criança. Eu sempre fui o narrador do grupo, né? Todo grupo tem um narrador meio fixo e eu sempre fui esse cara. Eu gosto muito de narrar. E isso é um lado, e eu acho que esse lado ele vem de. É um jogo que a gente escolheu, apesar do maximalismo de certas coisas, da arte, do texto um pouco mais literário, ele é um jogo meio minimalista, né? Ele é um jogo sobre. Você tá ali com um personagem 2D, você não tá caminhando fisicamente num ambiente 3D ultra realista, Cyberpunk 2077. Então ficou essa pergunta do como que a gente pode transformar isso em mais imersivo. Pô,
se eu passei a vida inteira narrando para as pessoas imaginarem tudo, porque no RPG você não tá mostrando nada visual, você tá narrando, e você consegue fazer um jogo imersivo, então, pô, se eu tiver um narrador que é quase como um narrador de RPG meio dramático, com o visual do jogo, com a música, com a experiência de gameplay, pô, é o melhor dos mundos, né? Porque eu tiro a experiência do RPG, porque o narrador, inclusive, sou eu com a voz alterada. Então, realmente vem da experiência de narrar RPG. E por outro lado, o texto é mais literário. Eu gosto muito de livros, eu gosto muito de escrever livros, de consumir, eu leio bastante, eu gosto muito, muito. Livros são minha paixão, assim. E narradores, os meus autores favoritos têm bons narradores. Né, o Cormac McCarthy tem bons narradores, o Neil Gaiman, que eu gostava muito, tem bons narradores. Stephen King, quando ele manda bem, ele tem bons narradores. E o livro é o RPG mais difícil ainda, porque você tem que imaginar tudo, 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 né? Não tem alguém fazendo gestos na tua frente, dizendo que o dragão faz assim, tem nada. Então, um bom narrador, ele é uma ferramenta narrativa imersiva. Então a gente automaticamente se tornou, cara, esse é o nosso 3D. O 3D é o quão bom o narrador vai ser. E eu complemento isso dizendo que é outra coisa que a gente estava conversando esses dias, eu e o Zanetti, de que o ponto mais metalinguístico do jogo é o narrador, porque a nossa ideia é que seja imersivo no ponto onde, por exemplo, a gente fala que o Disco Elysium tem um texto muito foda, mas ele sempre tem uma opção que é satírica, que parece que tá lá para te lembrar que você tá jogando um jogo, porque ninguém falaria isso nessa situação. Sabe? Ah, você baixa a calça e mostra a cueca. Tá, mas ninguém faria isso. E a gente nunca dá essa opção. A gente nunca te dá uma opção que quebre a tua imersão. Só que, por outro lado, de vez em quando, na demo mesmo, tem uma ação que você pode fazer que você confunde o narrador. O narrador fala: O quê? O que que você está fazendo? Se você evitar completamente a última coleta, que eu não vou dar spoiler, mas é a coleta mais esquisita, tem uma ação que você pode fazer que ele fala: Como que você está fazendo isso? Porque é como se ele dissesse: Como que você está quebrando a minha narração? Eu estava dizendo que você. Então, o narrador ele é uma ferramenta curiosa, porque ao mesmo tempo que ele tem que te embalar, ele eventualmente acaba se tornando a voz na tua cabeça. E a gente nem sempre concorda com a voz na nossa cabeça, né? Fico É, feliz para... que ele é um bom alimento para você. Parabéns, porque ficou assim muito legal ter essa coisa da narração, porque você realmente fica ali imerso no jogo e quer acompanhar tudo. E aí o Gustavo falou uma coisa sobre a trilha, e teve um momento lá no bar que você pode, a spoiler, né? Mas você pode curtir a humanidade, curtir um pouco da humanidade, e entra aquele som do personagem tocando violão. Eu achei aquilo assim uma coisa brilhante, e é uma trilha que ao mesmo tempo que você fica assim, cara, a humanidade ainda existe dentro do jogo, apesar de ser esse mundo pandêmico, punk e tudo mais, as pessoas ainda estão ali fazendo de tudo para viver, para sobreviver. Então é uma das, para mim, a demo, essa é a cena mais bonita do jogo, porque você Legal. se envolve totalmente com o jogo, com a narração, com a trilha. Então, para mim, isso é incrível. Parabéns. Legal. E um elemento interessante, você falou da humanidade, as músicas do bar são as únicas 100% acústicas. Todas as outras são um pouco mais eletrônicas, elementos filtrados, elementos alterados. E no bar você vai escutar só músicas acústicas. Então vai ter, sei lá, um violino, talvez alguém tocando um violino. Então um NPC tocando só um violino, tocando um banjo, tocando um negócio. E é o único momento onde você tem essa conexão 100% humana. Tanto que recupera a tua humanidade, né? Teu recurso humanidade é recuperado tirando esses momentos. É Bom que bem eu bacana. fico bem feliz que atingiu esse ponto. É bem bacana. E aí, o terceiro ponto que eu quero destrinchar, que eu achei muito bacana no jogo, é a mecânica, porque é uma mecânica fácil, tem um enigma, mas não é algo assim muito difícil da pessoa jogar. Mas a coisa que me chamou muita atenção foi a questão do tempo, que o tempo é crucial dentro do jogo. Então, teve uma conversa lá que eu gastei 5 minutos conversando e eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Eu gastei 5 minutos do meu tempo conversando. Então, eu queria saber, assim, como que surgiu essa ideia de colocar o tempo como uma parte, assim, crucial dentro da dinâmica do jogo. Boa. Zanetti, eu acho que tem algum negócio só pra comentar, acho que tem algum negócio pegando no teu microfone ali, que tava tuk 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 tuk. É, Ver aqui, acho que é é, normal.
Eu acho que são esses. A gente conversou muito sobre o aspecto simulação dele, né? O aspecto mais manejamento de recursos. E quando a gente começou a estabelecer a ideia de que um termo que a gente até já não fala faz bastante tempo, mas era bem importante no começo, era a uberização da morte, que é você é o teu trabalho, mas o caminhão é do governo, a casa é do governo, a comida é do governo, tudo é do governo. E o governo não faz nada de graça. Esse governo e quase nenhum governo faz nada de graça. Então, todo dia, a hora que a gente estabeleceu, ok, todo dia você é descontado pela tua sobrevivência, a gente falou, pô, as horas acabaram de virar, tipo, muito importantes, né? E a ideia é que, claro, a demo ela é muito sobre o loop base, né? A gente não tem não desvia tanto do loop base, mas a ideia do jogo principal, full, pô, eu recebi alguém me pediu um favor em troca de uma parada que eu quero, mas é do outro lado da cidade, eu só posso fazer hoje, e eu tenho uma coleta do outro lado da cidade, e eu sei que depois eu preciso vir até aqui. Então as horas e a gasolina se tornam, opa, eu preciso pensar sobre isso. E vem um complicador no full game também, que se a tua reputação se torna muito baixa com uma das facções, é perigoso passar pela área delas. Então, além de tudo, você às vezes não vai poder usar o caminho mais reto. Você vai ter que, puta, eu vou ter que ir para aqui, porque aqui tem os cultistas que não gostam de mim. Então, esses elementos vão virando uma bola de neve à medida que o jogo anda, né? E claro, tem o lado de que você vai melhorar o teu caminhão, então a gasolina já não é tanto problema, ou não sei o quê, mas putz, as horas sempre vão estar lá. As horas, ninguém compra mais horas de vida, né? Então, eu acho que é o grande equalizador de tudo, é quanto tempo no dia, quantas horas do dia você tem, e isso todo mundo tem as mesmas. Então, a gente percebeu rapidamente que o equilíbrio entre economia de jogo e tempo de jogo, né? Como que você vai equilibrar essas duas coisas? É bem bacana, Gustavo. Sem falar que traz um elemento de sobrevivência também para o jogo, né? Traz essa coisa de você ter uma gestão de recursos, trazendo um pouco de jogos, como, por exemplo, é, Management Sims, né? Que você pode gerenciar recursos, elementos de sobrevivência com a gasolina. Então, o tempo, ele é permeado por outras coisas, né? Que faz com que ele se torne mais eficiente se você tiver recursos, né? Então, esse é um ponto legal também. E também o outro elemento de manejamento é a tua infecção, né? Quanto mais rápido você quiser resolver um trabalho, maior a chance de você ter infecção. Então, também é uma coisa que às vezes você vai falar, puta, eu tô sem grana para pagar o fiscal no final do dia, então eu preciso fazer pelo menos mais duas coletas, mas eu tenho poucas horas de dia, então eu vou ser obrigado a escolher a opção mais perigosa. Aí no final do dia você vai ter grana, mas tua infecção tá alta. Então, quanto valeu a pena cada escolha, né? E, de novo, essas escolhas vão se estacando e complicando umas às outras à medida que você avança. E é bem bacana essa dinâmica de é, amarrar a dinâmica do tempo com a gasolina, com a humanidade, com a infecção. É muito estratégico o jogo. Você tem que pensar em cada passo que você vai dar dentro do jogo. E aí, para finalizar a conversa, vocês disponibilizaram a demo. E é muito boa a demo, só que deixa com aquela mensagem assim, meu Deus, eu quero continuar. O que que acontece? O que que vai acontecer daqui? Como que vai ser o jogo completo? Aí se vocês puderem falar um pequeno spoiler, se quiser, do que pode esperar no jogo completo, deixar uma mensagem assim pro pessoal para poder jogar e apoiar vocês, esse espaço agora é para isso. Legal. A gente costuma falar da demo como um prólogo do jogo, né? Ela até termina falando um pouco sobre isso, de que essa é a história desse coletor. A tua história ainda vai começar. Então, o jogo completo, ele começa com alguém que você fez algo muito errado. Eu não vou dizer muito, mas você não pode mais ficar nesse lugar que você sempre esteve, meio que afastado de tudo, não é mais uma opção. E você, nessa peregrinação por fugir do que você fez, você acaba na cidade, aonde o único trabalho para você é corvo, porque você é um estranho, você é alguém que a gente não confia, você não é de nenhuma bolha. A única coisa que sempre vai ter é gente morta. Então eles colocam você pra coletar. E um spoiler é que o tutorial é você coletando o coletor da demo.
dependendo do final que você tiver, a tua primeira coleta vai ser essa pessoa e você vai herdar o caminhão dele e você vai começar uma história do zero, né? Porque jogando a demo talvez dê a sensação de que essa pessoa já conhece, ela já puxa papo com a bartender, ela já não sei o quê. Ah, você é o cara, você é o mecânico, não sei o quê. Aqui você vai chegar como alguém que não sabe quem são essas pessoas, que tá aprendendo. Você recebe o trabalho de noite e de manhã você já tá trabalhando e bora. Então é um jogo muito sobre você cavar. Um dos primeiros diálogos que vai ter no jogo é muito sobre o quão valioso é um corvo de fora, que é alguém que não cresceu com nenhum credo, nenhuma política, nenhuma eco de crença e pode andar para cima e para baixo coletando os corpos. Então todo mundo tá de olho em você para, ok, o que que esse corvo vai fazer? Ou o que que eu consigo tirar desse corvo? Então tá todo mundo. Você é uma peça-chave nessa cidade, porque você tem uma liberdade filosófica e literal muito grande. Então o jogo é muito sobre isso, né? É sobre como você vai escolher interagir com essas pessoas, com essas facções, com esses mortos, com os vivos, com a ida e vinda, com os recursos, para eventualmente basicamente mudar o destino da cidade com as tuas escolhas. Eu acho que isso é a coisa que vocês podem esperar. Para quem jogar a demo, é o que vocês podem esperar. Não, agora é minha vez de botar minha marca nessa cidade, né? Ai, você Donatinho, falou alguma isso. Eu coisa? acho que em pontos técnicos também, para dar um presente para a galera, todo mundo sabe, mas assim, galera, podem esperar, o jogo tem múltiplos finais, tá? Então, assim, o jogo ele tem algumas variações dentro do que ele se propõe a ser, então, dentro dos minigames ali, ele tem um relacionamento com as facções. Então, quando vocês verem a versão 1.0, vai ter diversos sistemas dentro desses que já existem que trazem mais complexidade na escolha para o jogador. Então, variáveis onde você vai ter que prestar muito mais atenção. Os próprios corvos, né, vão ser pessoas que têm alguns tipos de comportamentos únicos. Então, podem esperar bastante coisa legal. A demo de Cross Requiem já está disponível na Steam. O teste do jogo também já está disponível no site do Geek Pop News. Se você gostou dessa entrevista, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.